Olá pessoal, estou de volta, né? Agora com essa playlist nova, a playlist de curiosidades. Como eu avisei para vocês no vídeo de apresentação, o objetivo aqui é ter uma dinâmica diferente que permita uma audiência maior, né? Tornar acessível para mais pessoas, que de repente tenha só um ensino fundamental, né? Ou ensino médio, enfim. Mas que é interessante para todos, inclusive pessoas do ensino superior, tá certo? Como sempre, eu peço que vocês não deixem de se inscrever no canal, né? O meu rosto que aparece aqui, né, facilita bastante para vocês. E peço também já desculpas antecipadamente, porque pode ser que eu fique meio perdido, eu nunca gravei, né, uma aula aparecendo ao mesmo tempo, né, então pode ser que eu olhe para cá, olhe para lá, porque ao mesmo tempo que eu vou estar falando com vocês na câmera, eu posso ter que olhar aqui para os meus slides, né? Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês gostem dessa nova playlist, que compartilhem bastante, tá certo, pessoal? E vamos começar a aula em si. Não se incomodem se eu ficar me mexendo e olhando para lá ou para cá, tá? Então, beleza. Olha só. Nós temos aqui o probleminha número 1, que é o enigma de Einstein, tá certo? E esse probleminha tem algumas coisas muito interessantes a respeito, né? Eu já estou chamando de curiosidade, e tem outras curiosidades dentro da curiosidade, vamos dizer assim. Então, acompanhando aqui com vocês, observem o seguinte, né? Segundo as lendas, o problema foi elaborado por Albert Einstein quando ainda era criança. Agora vejam só, aqui que na nossa figurinha, né, nós temos aí um menininho com uma maçã na cabeça e alguém poderia dizer assim, olha, não é Einstein, né, é Newton. Mas saibam vocês que Einstein, né, foi quem aprofundou o conhecimento da gravitação. E quando eu coloquei na internet Einstein criança, foi essa foto que apareceu. Então é o Einstein, tá legal? Muito bem. O que se diz por aí é que 2% das pessoas apenas conseguem resolver o problema, tá certo? Então, 98% não conseguem resolver. E é uma lenda, né, interessante, tá certo? E a gente vai então transitar por dentro deste probleminha. Vamos ao problema em si. Imagina o seguinte, você tem 5 casas pintadas de cores diferentes, uma pessoa de cada nacionalidade diferente mora em cada casa, cada morador bebe uma bebida diferente, cada morador pratica um esporte diferente e cada morador tem um animal de estimação diferente. E aí, né, nós temos alguns fatos que vão ajudar a resolver o problema, né? Que fatos são esses? Então nós temos aí enumerados, né, fatos de 1 até 15. E aqui é um momento bacana para você dar uma pausa, tá? Para não ter que ler aqui todos os passos, né? Todos os fatos, aliás. Vocês leem sozinhos, né? Esses fatos de 1 até 15. Porque é a partir desses fatos, né, que nós vamos construir a solução, tá bom? Beleza. A pergunta, né, o objeto, né, desse problema é saber quem é o dono do peixe. Então, nós vamos colocar aqui a pergunta, de quem é o peixe, tá certo? E, lógico, né, mais um momentinho que pode ser interessante para vocês darem uma pausa. Por quê? Porque é a hora de vocês tentarem resolver o problema. Né? Então, nesse slide está dito isso aí. Bom, eu vou apresentar para vocês uma solução que envolve aqui, vamos dizer assim, uma coisa interativa, bonitinha, com figuras e tal. Mas digamos que você vai tentar fazer sozinho e não é um exímio desenhista, enfim. Uma boa dica é fazer o seguinte, organiza uma tabela com os dados, tá? E tenta preencher essa tabela à medida que você vai lendo esses fatos. Isso vai facilitar bastante, né, a solução do problema, ok? Beleza, se você quiser dar uma pausa, agora é o momento. Eu, né, vou iniciar a solução. Então como é que eu vou começar aqui com vocês? Bom, eu coloco aqui à esquerda, né, um resumo do problema, né? Então tenho ali o problema e os fatos. E a gente vai construindo. Vejam que à direita eu coloquei aqui umas casinhas, né, pretas e coloquei também uma série de quadrinhos, né, onde nós vamos aos poucos revelando o que está por trás desses quadrinhos. A ideia é essa, tá certo? Então, em cima, nós vamos ter algo referente à cor da casa, aí embaixo a gente vai observar a nacionalidade, depois eu vim observar a bebida, o esporte e o animal. Tá? Essa é a nossa ideia
para ajudá-los a resolver de uma maneira bem simples esse problema. Porque o que eu quero que vocês observem é que organizar dados é uma forma muito interessante, né, de resolver problemas. Organizar esses dados sequencialmente, né, preenchê-los. É uma forma de resolver o problema por meio da lógica, né, vamos dizer assim. Beleza, então a primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte. Eu quero que vocês olhem para o fato 8. O fato 8 diz o seguinte. O homem que mora na casa do centro bebe leite. Muito bem, nós temos 5 casas. Não é? A casa do centro, então, bebe leite. O que eu faço? Eu vou lá e vou revelar onde fica esse leite, né? Que é no centro, tá certo? E é dessa maneira que nós vamos resolver. Né? A cada passo, a cada fato que a gente observar, eu vou revelando ali, né, um quadradinho ou uma cor de uma casa. Tá certo? Beleza, então olha só. Eu vou também fazer o seguinte. Quando a gente utilizar um fato, né, no momento em que eu estiver utilizando ele, eu vou fazer igual a gente colocou aí. Essa coisinha, né, essa caixinha vermelha em torno do fato. E quando eu já tiver utilizado esse fato, aí eu vou colocar ele com a fonte em vermelho, tá? Vamos dizer assim. Para exemplificar, vamos para o fato 9 agora. Então vejam só, o fato 9 diz o seguinte. Um norueguês mora na primeira casa, tá certo? Então vejam que o fato 8 ficou em vermelho, porque a gente já utilizou ele, né? E eu coloquei aí na caixinha o fato 9, que é o que a gente está observando agora. Beleza, então o norueguês mora na primeira casa. Então esse fato aí já é um fato que, enfim, entrega tudo, né? Porque o norueguês mora na primeira casa, então a gente simplesmente vai lá e revela onde está o norueguês. Representado aí pela bandeira da Noruega. É assim que a gente vai representar, então, todos, né? Pela bandeirinha. Beleza. Vamos agora ao fato 14. Então o fato 14 diz o seguinte. O norueguês mora ao lado da casa azul. Então, o que eu tenho com isso aí? Eu tenho que a casa azul só pode ser o quê? A segunda casa. E eu revelo ela. Ótimo. Vamos agora ao fato 4. Então, no fato 4 nós temos o seguinte. A casa verde fica à esquerda da casa cinza. Beleza, pessoal. Aqui a gente tem um passo bem mais interessante. Por quê? Se a casa verde fica à esquerda da casa cinza, vejam só, logo de cara eu estou dizendo que a primeira casa não pode ser, porque ela fica à esquerda da casa azul. Né? E a última casa também não pode, por quê? Porque ela não fica à esquerda de ninguém. Então eu só posso ter o quê? A casa 3 e a casa 4 para representar a casa verde. Aí eu boto uma bolinha verde em cima delas ali, como se fosse um solzinho nascendo por trás, antes da gente descobrir que casa é essa que é a casa verde. Tá certo? E vamos então ao fato 5. O fato 5 diz o seguinte. O dono da casa verde bebe café. Bom, se o dono da casa verde bebe café, eu tenho o seguinte. Ele não pode ser a terceira casa. Porque na terceira casa nós temos o quê? Um bebedor de leite, não é isso? Ótimo! Então o que eu faço? Eu já sei tanto onde tem o bebedor de café, como a casa que é verde. Então eu tenho aqui o café na quarta casa, e essa casa vai ser verde. Né? Beleza. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos retornar ao fato 4, tá? Que diz o seguinte. A casa verde fica à esquerda da casa cinza. Então, se a casa verde fica à esquerda da casa cinza, a única hipótese que nós temos para a casa cinza é a última casa. Ok? E eu vou lá e revelo, então, essa casa cinza. Agora nós fazemos o seguinte, nós voltamos não, nós vamos olhar para o fato 1, beleza? Que diz o seguinte, o inglês mora na casa vermelha, tá? Então vejam só, sobraram duas casas, né? A do norueguês e a terceira casa. Como o norueguês, né, não é inglês, eu só posso ter o seguinte, o inglês na terceira casa. Né? Então, na terceira casa, que é vermelha, eu tenho o quê? O inglês. Beleza? Então, aos poucos, a gente está revelando bastante coisa, né? Ótimo. Agora nós vamos ao fato 7, tá legal? O que diz o fato 7? O dono da casa amarela joga beisebol. Tá?
Como nós já revelamos a cor de 4 casas, então a casa amarela só pode ser a primeira casa. Né? Então aí eu descubro duas coisas. Primeiro, que a primeira casa é amarela, né? Evidentemente, e que lá eu tenho um jogador de beisebol. Tá certo? Ótimo. O que mais que nós podemos fazer? Então, pessoal, agora eu peço que vocês deem uma olhada no fato 11. O fato 11 diz o seguinte: o homem que tem um cavalo mora ao lado do homem que joga beisebol. Pronto, então a gente revelou onde tem um animal, né? Que só pode ser na casa azul porque é ao lado de quem joga beisebol, né? E a única casa ao lado do jogador de beisebol que é a amarela é a casa azul. Então, na casa azul nós temos um cavalo. Ótimo. Então vejam que a dinâmica está fluindo bem, né? Espero que vocês estejam acompanhando. Vamos agora olhar o passo 12. No passo 12 nós temos o seguinte: a pessoa que joga tênis bebe cerveja. Aí aqui é onde a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, tá? Porque o que acontece? Como nós sabemos que na casa amarela eu tenho um jogador de beisebol, né? Então só sobrou, né, duas situações pra gente, né? Que é a casa azul e a casa cinza. Por quê? Porque na casa amarela eu tenho um jogador de beisebol. E nas casas vermelha e verde eu tenho o quê? Um bebedor de leite e de café. Então só posso ter a seguinte situação, né? Um cara que joga tênis e bebe cerveja só pode estar na casa azul ou na casa cinza. Tá certo? Agora vamos ao fato 13. O fato 13 me diz o seguinte: o alemão joga hóquei. Tá certo? Então vejam só. O alemão ele pode estar tanto na casa azul, como na casa verde, como na casa cinza. Então o que eu faço? Nessas casas eu adiciono a possibilidade de eu ter um jogador de hóquei. Eu simplesmente vou adicionar lá essa possibilidade. Tá? Então eu coloquei, né, a bandeirinha alemã na posição das nacionalidades e coloquei ali um taquinho de hóquei, né, representando então que pode ser um jogador de hóquei também naquelas posições, tá certo? Então vejam que nesse caso a gente não tem uma resposta imediata, mas ela vai surgir. Basta ter um pouquinho de paciência, tá? Ótimo, vamos agora ao fato 2. O sueco tem cães. Beleza, então olha só, se o sueco tem cães, primeira coisa que a gente tem que observar aí, né? A casa amarela tem um norueguês e a casa vermelha tem um inglês, não pode ser lá. E na casa azul eu tenho o quê? Eu tenho um cavalo, também não pode ser. Então, o sueco só pode estar nas casas verde e cinza, né? E, evidentemente, o cachorrinho também, beleza? Agora vamos ao passo 3. O passo 3 diz o seguinte: o dinamarquês bebe chá. Ok, como eu ainda não sei onde está o dinamarquês, o que a gente vai fazer aí? A gente tem que excluir as casas amarela e vermelha, porque já tem o norueguês e o inglês, né? E nós temos que excluir também as casas vermelha e verde, porque nós temos lá um bebedor de leite e um bebedor de café. Então, ele só pode estar na casa azul ou na casa cinza, ok? Ótimo. Aos poucos vai tudo surgindo, né? Então, olha só. Agora vamos ao fato 15. O homem que joga vôlei tem um vizinho que bebe água. Aqui é onde as coisas vão começar a aparecer muito bem claras. Porque olha só, o único lugar que eu posso ter um bebedor de água, né, é na casa amarela. Por quê? Porque sobraram 3, né, bebidas possíveis, sendo que 2 delas necessariamente têm que estar onde? Na casa azul e na cinza. Então eu já revelo imediatamente que na casa amarela eu tenho um bebedor de água. Né? Isso é muito bom porque eu já revelei mais uma figura de intenção. E evidentemente, né, o que está dito é o seguinte, que o vizinho de quem bebe água joga vôlei. Isso me dá uma grande vantagem, porque eu vou lá onde tinha tênis e hóquei e digo, olha, na verdade nessa casa azul eu tenho alguém que joga vôlei. Né? E aí reduziram-se possibilidades para as demais posições. Muito bem, então isso é muito legal, tá certo? Por quê? Porque se a gente observar na casa cinza, o que acontece? Sobrou apenas a possibilidade de um jogador de tênis. Né? Então lá eu só posso ter o quê? Um jogador de tênis. Revelamos também essa posição. Legal, pessoal. E, evidentemente, né, na casa verde só sobra uma possibilidade também, que é um jogador
de hóquei, né? Beleza? Ou seja, no momento em que a gente identificar qual que é o esporte da terceira casa, a gente responde muita coisa, né? Então vamos lá. Eu quero que vocês voltem ao passo, aliás, ao fato 12, que diz o seguinte: a pessoa que joga tênis bebe cerveja. Ou seja, aqui eu revelo as bebidas, finalmente. Por quê? Porque, então, na casa cinza eu vou ter um bebedor de cerveja e na casa azul eu vou ter um bebedor de chá. Ótimo? Beleza, e aí a gente volta de novo também no fato 3, que diz o seguinte: o dinamarquês bebe chá. Ou seja, eu acabo de revelar, né, quem é a nacionalidade do morador da Casa Azul, que no caso é um dinamarquês, ok? Excelente, né? Agora nós vamos fazer o seguinte, a gente vai voltar também no passo 13, tá certo? Aliás, no fato 13, toda hora eu estou confundindo passo com fato, né? Mas vamos lá, a coisa vai caminhar. Então, o alemão joga hóquei. Então, eu só posso ter o quê? Um alemão na Casa Verde, né? E imediatamente eu tenho também, né, um sueco na Casa Cinza. E aí nós fechamos as nacionalidades. Isso é ótimo, tá certo? Legal. E aí nós vamos fazer o seguinte. A gente volta também no fato 2 agora, que diz o seguinte: o sueco tem cães, e aí eu identifico lá na Casa Cinza um cão. Então vejam, na última posição nós revelamos tudo, né, que é Casa Cinza com um sueco que bebe cerveja, joga tênis e tem um cão, tá certo? Agora vamos fazer o seguinte, a gente vai no fato 6, tá legal? O fato 6 diz o seguinte: a pessoa que joga futebol cria pássaros. Bom, como só tem uma possibilidade para o futebol, né, então ele só pode ser aonde? A casa do inglês, que é a casa vermelha, né? E imediatamente então eu tenho um futebolista nessa casa e um criador de pássaros, ok? Ótimo. E aí nós vamos agora ao fato 10, que diz: o homem que joga vôlei mora ao lado da pessoa que tem gatos. Evidentemente, a única posição possível para o gato, então, vai ser a casa amarela, né? Então, a gente vai lá e revela onde está esse gato. Acabou, pessoal. Por quê? Porque o único animal que está faltando é o peixe. E só pode ser aonde? Na casa do alemão. E nós resolvemos então o problema, né? O dono do peixe é o alemão. Beleza, pessoal? Legal, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira curiosidade. Nós teremos muitos outros probleminhas interessantes, ok, pessoal?